Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos nós, com todos vocês, com toda essa família maravilhosa, a IPU de Vila Yolanda, que está acompanhando o nosso estudo bíblico, e também com todos aqueles que estão tendo acesso a essa gravação, estão tendo acesso a essa lição. Queridos irmãos, nós vamos iniciar a lição 4 da série de lições sobre o Evangelho de Cristo e a Igreja. Nós vamos seguir, então, com a projeção da nossa tela, do PowerPoint, para que todos possam acompanhar. Todos já estão vendo a projeção da tela. Lições do Evangelho para a Igreja. Uma igreja que ama. É a lição 4, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 15 a 17. Essa é a lição, é a proposta do estudo desta manhã. E a gente convida a todos para que acompanhem com a gente. Jesus come com os pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é o texto base para esta quarta lição dessa nossa série de estudos que estamos ministrando com a igreja nesse tempo de pandemia e isolamento. Seguimos com o nosso ciclo de lições dos evangelhos para a vida da igreja. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro: a edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza. E como pastor, buscamos isso para a nossa igreja. E o Evangelho tem muitas lições preciosas, como temos visto. A primeira que estudamos, a tentação de Jesus, vimos como a igreja deve se comportar em situações de adversidade e o que ela deve apresentar a Deus, né? Como ela deve se comportar para estar habilitada a seguir os passos de Jesus. Na página do Facebook da nossa igreja, você pode encontrar esse estudo. Na nossa página no YouTube também temos vários materiais lá. Depois a gente dá mais informações. Na segunda lição, vimos que Jesus é a nossa verdadeira alegria. A terceira lição, falamos sobre uma igreja edificada na rocha. E hoje vamos falar sobre uma igreja que ama. Jesus e os pecadores. Vamos falar sobre pecadores e publicanos.
entendendo Jesus, comendo junto, o que isto significa? A reação dos escribas e fariseus entendendo a religiosidade. Então, a gente entende ou tenta entender a religiosidade através da reação dos escribas e dos fariseus. A gente tenta entender Jesus através dos pecadores e publicanos. O que significa comer junto? Vamos trabalhar essa questão. E os doentes e os sãos? O que Jesus quis dizer com isso? Isso tudo tem a ver com a própria pessoa e missão de Jesus e a religiosidade de Israel. Na sociedade em que Jesus vivia, podemos, para atingir os objetivos dessa lição, fazer o seguinte recorte. 3 grupos, majoritariamente, nós destacamos aqui. A elite, que era o grupo que vivia em Jerusalém e também ao redor do templo. Essa elite, ela se considerava o verdadeiro Israel. Em consequência, eles demonstravam um tremendo desprezo pela população da Galileia. Estes da Galileia, eles eram chamados de pecadores. Nós tínhamos também os escribas e fariseus, que eles não tinham o status de elite, a sua região de domínio, de grande influência, era na Galileia, e eles tinham como principal fonte de reunião e onde eles podiam difundir os seus ensinamentos nas sinagogas. As sinagogas eram locais de reuniões e estudo das escrituras que ficavam espalhadas por Israel. A elite vivia em Jerusalém, tinha um tremendo desprezo pelos demais. A elite, irmãos, aí nós vamos entrar como eu disse aqui embaixo, claro que temos outras subdivisões, mas aí partiríamos para um estudo mais detalhado da Palestina na época de Jesus. Há outros grupos, mas que não vem ao caso agora para o objetivo da nossa lição, mas numa passada rápida para ajudar na compreensão, essa elite, ela vivia em torno do templo e tinha também relações com Herodes, o rei de Israel. Já falamos muito sobre Herodes, inclusive em outras lições ministradas nessa série. Então, os irmãos poderão resgatar essas lições. Mas essa elite, ela estava, de uma certa forma, de mãos dadas com Roma. O Império Romano dominava sobre muitas regiões e a região de Israel era uma delas. Então, eles mantinham um acordo com Roma, onde sustentavam Roma através dos impostos que eram cobrados da população, e Roma mantinha os seus privilégios. Então, era conveniente para essa elite a dominação romana, porque não os atingia da mesma forma que atingia os moradores da Galileia.
chamados, na sua grande maioria, de pecadores. Já os escribas e fariseus, né? Os escribas eram os doutores da lei, né? As pessoas estudiosas que conheciam profundamente as leis de Israel e trabalhavam no que nós chamamos também de halaká. O que é a halaká? Então, nós temos o decálogo. O que é decálogo? São os 10 mandamentos. E em torno dos 10 mandamentos, foram se desenvolvendo várias regrinhas, várias prescrições que foram chamadas de halaká. Essas regrinhas, com o passar do tempo, elas tomaram ou ganharam um status de lei, como se elas fizessem parte do decálogo, como se elas fizessem parte da lei de Moisés. Os escribas eram profundos conhecedores e os fariseus, seguidores dessa halaká. Inclusive, irmãos, Jesus, ele aponta uma contradição. Poderíamos dizer que os escribas e os fariseus, eles eram extremamente moralistas. Preservavam demais os costumes e a aparência. Isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos, tá? Num determinado momento, Jesus faz uma acusação séria aos escribas e fariseus que demonstra essa hipocrisia, essa demagogia por parte dos moralistas. Jesus diz a eles: olha, vocês deixam de cumprir uma lei de Moisés para atender a leis de homens. Então, Jesus deixa bem claro que para ele a halaká é uma lei humana, preceitos humanos, preceitos de homens que nada tem a ver com a lei de Moisés. E aí se dá o conflito, porque quando Jesus questiona a halaká, ele coloca em xeque a autoridade dos fariseus e dos escribas junto ao grupo da Babilônia. Então, o primeiro conflito que Jesus exerce é com os escribas e fariseus. O segundo conflito é com a elite. Quando ele atinge o templo e ele faz sérias acusações contra a cidade de Jerusalém. Daqui a pouco veremos um vídeo dessa relação de Jesus com a religião. Mas em que momento Jesus ele coloca em xeque os fariseus e escribas, demonstrando a demagogia e a hipocrisia? A halaká criou o Corban. O que era o Corban? Porque a lei de Moisés dizia: honrarás pai e mãe. O que isso significava para o judeu? E o que deve significar para nós? Eu devo honrar os meus pais. E honrar é cuidar. Então, o filho deveria cuidar dos pais. Mas o Corban era uma taxa econômica, um valor que um judeu podia pagar no templo, e ao pagar esta taxa, ele ficava isento
de cuidar dos seus pais. E se alguém lhe acusasse, o próprio pai, a mãe ou qualquer pessoa viesse acusar um judeu de não estar honrando seu pai e sua mãe, ele estaria livre das penas dessa acusação, apresentando a prova de que pagou o corbã. Então, ele cumpria uma halakha e deixava de cumprir a lei mosaica. Percebem? Então, Jesus, ele entra em confronto direto, num primeiro momento com os escribas e fariseus, quando ele acusa os escribas e fariseus de colocarem fardos sobre o povo, pesados, mas que eles mesmos, sequer com o dedinho, queriam tentar carregar. E a população da Galileia era uma população que estava desprezada. Primeiro, porque a elite política e religiosa de Israel estava comprometida com os seus interesses, seus próprios interesses. E em agradar seus próprios interesses e em agradar Roma. Tá? Já os escribas e fariseus, eles tinham total aversão à dominação romana e eles entendiam a dominação romana como uma grande ofensa, como uma maldição. Mas qual é o problema deles? Eles atribuíam a dominação romana aos pecados dos pecadores da Galileia. E por que eles eram chamados de pecadores? Porque eles não obedeciam a halakha. Por que não obedeciam a halakha? Porque muitos não tinham condições de estudar, aprender. Mas este povo da Galileia não era um povo totalmente ignorante em relação a Deus, não era um povo ímpio, era um povo que não teve a oportunidade de estudar, então eles não seguiam o padrão farisaico e nem tinham a cultura da elite. E os fariseus desprezavam porque acusavam esses pecadores de serem os responsáveis pela dominação romana. Deus estava castigando Israel por conta dos moradores da Galileia que eram pecadores. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra também que eles tinham a sua forma de cultuar e adorar a Deus dentro das limitações, dentro, convivendo com o desprezo. Eles traziam consigo a tradição profética. Prova disso é a projeção que João Batista tem em Israel, tem entre os galileus, tem entre grande parte da população da Galileia. João Batista era entendido como um profeta. E quando Jesus pergunta aos discípulos quem os homens dizem que sou, sobre o povo que vivia na Galileia, quando Jesus faz essa pergunta, eles dizem, dizem que tu és João Batista, outros que tu és Jeremias, outros que tu és o Elias que havia de vir, ou algum dos profetas. Então, eles tinham com eles a tradição profética. Então, aqui nós temos a tradição sacerdotal. E aqui a tradição profética. Tá? Profética. E os profetas, eles eram agentes da periferia. Eles não eram aceitos pelo poder estabelecido, eles não eram aceitos
pelo templo, eles não eram aceitos pela monarquia, os profetas eram marginais, como era a população da Galileia. Ficou claro, irmãos? Temos o WhatsApp para a gente colocar ali as nossas dúvidas, as contribuições e debatermos sobre a lição, tá? Estou atento ao WhatsApp. Nosso objetivo hoje é mostrar quais lições a passagem bíblica em questão traz para a vida da igreja. Então, nós demos essa pequena introdução para que fique claro essa relação tensa, e Jesus, ele vai ter interferência direta aqui nessas três categorias: na elite, nos escribas e fariseus e na população da Galileia. Seguindo, irmãos. Vamos ver esse vídeo um pouquinho, que nos ajuda a entender essa relação tensa de Jesus com os religiosos. Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar. É verdade, é um mentiroso. Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu Pai somos apenas um. Pois é, queridos irmãos, no vídeo é um recorte do filme Jesus de Nazaré, de 1977. Falei bastante desse filme na última reunião, pois é um filme que eu gosto bastante. E nas acusações que Jesus faz aos religiosos da sua época, a gente percebe na fala de Jesus aqui no filme, ele acusa de desprezo, né? A gente vê o desprezo pelas pessoas mais pobres, carentes, necessitadas,
por parte da religião. Que religião é essa que despreza o ser humano? O orgulho, né? A gente sente um tremendo orgulho por parte dos religiosos, né? Demagogia, eles são demagogos e vivem de aparência. Então, esse vídeo que vimos, ele nos mostra a relação tensa que havia, né? A relação tensa de Jesus e os religiosos. Agora, o nosso texto, que está dentro dessa tensão entre Jesus e os religiosos, fala de pecadores e publicanos. Bom, o que é pecado? Quando a gente vai estudar a palavra pecado, essa palavra vem de hamartia, né? Hamartia, que nos dá a ideia de errar o alvo. Tá? Errar o alvo. Hamartia, errar o alvo. Sair da direção correta. Sair do caminho que deveria ser trilhado. Quando nós falamos em pecado, muitas vezes nós atribuímos muito mais a questões culturais do que bíblica. Na maioria das vezes, o pecado ele está associado à cultura. Por exemplo, durante muito tempo, muitas coisas da cultura brasileira foi confundida com pecado. E por que isso? É fácil saber. É só a gente pegar a história do presbiterianismo no Brasil, ou a história do protestantismo no Brasil, porque a primeira igreja, os primeiros missionários, os primeiros protestantes que vieram para fazer missão foram americanos, liderados por Ashbel Green Simonton, presbiteriano norte-americano, que trouxe consigo a sua cultura. Então, todos os elementos da cultura brasileira foram, de uma certa forma, condenados no discurso americano de Simonton. E isso a gente carrega conosco. Quando falamos em pecado, falamos, então, em alvo. Para falar um pouquinho, vamos para o princípio. O pecado está relacionado à desobediência. Tá? Desde o princípio. O pecado original, como algumas pessoas gostam de falar, não está errado. O pecado de Adão e Eva está relacionado à desobediência, não é? O que aconteceu com Adão e Eva? Eles desobedeceram. Desobediência. Quando Jesus é perguntado sobre a lei de Deus, o que ele diz? Sobre os mandamentos, melhor dizendo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Prestem atenção. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de toda a tua alma,
com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E aí eu pergunto, nós amamos a Deus dessa forma a todo instante em nossa vida? Quem aqui pode levantar as mãos ou uma das mãos e dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, a todo instante? Aí Jesus disse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem aqui pode levantar as mãos e dizer que ama o teu próximo a todo instante? Portanto, meus queridos, minhas queridas, somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Porém, como já vimos, em Israel, nem todos eram pecadores. Então, muitas vezes, a palavra pecador, ela é usada para se dirigir a pobre. Irmãos, não é um estudo político, não. É bíblico. Tá? Muitas vezes, a palavra pecador, no contexto de Jesus, ela designa ou ela intitula o pobre. Por conta daquele desprezo que os fariseus e escribas tinham. E publicanos? Quem eram os publicanos? Zaqueu era o quê, irmãos? Zaqueu era um publicano. Tá, mas quem são os publicanos? Mateus, discípulo de Jesus, era um publicano. Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, eles eram abominados, principalmente pelos fariseus e escribas, por trabalharem para os romanos, por servirem os inimigos. Então, eram pessoas desprezadas. E muitos eram desprezados em Israel. Muitos. Razões de desprezo. Determinadas doenças que eram atribuídas a pecados. Lembram do cego? Que os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus fala: nem ele, nem os pais. Então, determinadas doenças eram atribuídas a pecados. A pobreza era atribuída a pecados. Determinadas profissões eram atribuídas a pecados. Então, todos esses que eram considerados pecadores, eles eram, segundo o pensamento majoritário dos escribas e fariseus na época de Jesus, eles eram os grandes responsáveis pelo castigo de Deus que havia permitido a dominação romana em Israel. Então, quem é pecador para Deus? Todos nós. Todos. Todos. Sem exceção. Mas para a religião, havia alguns que não eram. Portanto, mereciam privilégios. E os que eram pecadores mereciam a desgraça, mereciam o esquecimento, mereciam o desprezo. Então, a religião na época de Jesus demonstra o seu total desprezo pela vida humana.
desprezo pela vida humana. Bom? Então, que fique bem claro para nós aqui, irmãos. Tá? Pecado, pecador, somos todos nós. Todos. Por isso que na igreja, na comunidade, né? Na comunidade, que vem da palavra comum, né? Na comunidade, irmãos, somos todos dependentes da graça de Deus. Seja o pastor, seja o presbítero, seja o diácono, seja o professor, seja qual for a sua função na igreja, somos todos pecadores e dependentes da graça de Deus. E se não for a intervenção divina em nossa vida, se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, iremos todos para o inferno. Mas a religião, ela sempre traz consigo aquele vício que eu vou dizer, um vício maldito de querer separar as pessoas e classificar as pessoas. Isso é um vício maldito e nós vamos ver nos próximos slides. A expectativa dos religiosos. Jerusalém, o Monte Santo de Deus. Lá estava a elite, com os seus privilégios, com as suas regalias. Os escribas e fariseus ligados à lei, mas nós falamos sobre a lei de Moisés e falamos também sobre a Moisés e falamos também sobre a o que, irmãos? Quem está assistindo a gente aí? Halakha. Que eram, como o próprio Jesus acusou, preceitos de homens e que muitas vezes se cumpria a halakha e não se cumpria a lei de Deus. E aí, irmãos, é que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz uma afirmação gravíssima para o contexto da sua época. Eu e o Pai somos um. Quando ele diz isso, isso soa como ofensa para os religiosos e ameaça. Por quê? Por que ameaça? Não é S não, irmãos, aqui é C cedilha, tá? Queridos, quando Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, vive na Galileia e senta à mesa, come com pecadores e publicanos, isto é, mantém amizade, mantém intimidade, mantém comunhão com os pecadores e publicanos, mas faz sérias acusações contra os escribas e fariseus, como vimos no vídeo. Não frequenta o templo, não anda em Jerusalém, não nasceu ali no Monte Santo. E ele diz, eu e o Pai somos um. Onde estava Deus, então? Não estava com os escribas e fariseus que se julgavam os donos, os portadores
legais, fidedignos da lei de Moisés. Não estava com a elite de Jerusalém, a elite sacerdotal, o templo, que era o grande símbolo da presença de Deus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele diz o quê? Que o Pai está com os simples. O Pai está com os humildes. O Pai está com os doentes. Onde e com quem estava Deus a partir de Jesus Cristo? Com os pobres, os simples, os humildes, os doentes, pois eram assim vistos pelos escribas e fariseus e pela elite de Israel. Então, irmãos, o que nós vemos é uma total inversão de valores, porque até então os escribas e os fariseus eram os representantes legítimos da lei de Deus. E Jerusalém era a casa de Deus. Por isso eles eram tão orgulhosos, cheios de si, que adoravam serem cortejados pelos homens, por onde passavam com as suas vestes talares. Adoravam a admiração. Mas tudo isso era vazio e mentiroso, como vimos no vídeo. Onde e com quem estava Deus a partir de Jesus Cristo? Bem-aventurado os humildes. Eu vou até aqui, irmãos, abrir e vou ler com vocês aqui as bem-aventuranças. Olhe e vejam com quem estava Deus a partir de Jesus Cristo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Ah, irmãos, uma coisa que não tinha na religião de Israel era misericórdia. E digo mais, não tem em muitas religiões hoje, e não tem em muitas igrejas hoje, e às vezes nem em nós há misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Portanto, Jesus propõe uma inversão total da perspectiva sobre onde e com quem estava Deus. Os sãos e os doentes. Queridos, Jesus não vem para condenar, mas anuncia o amor reconciliador de Deus. O amor reconciliador de Deus. Essa palavra é chave. Reconciliador. Perdão e reconciliação, o centro da mensagem do Evangelho. Perdão e reconciliação. Jesus veio ao mundo
para convidar as pessoas a se reconciliarem com Deus. E ele inaugurou esse ministério, e ele delegou à igreja continuar com essa mensagem até que ele volte. Como ele ainda não voltou, a mensagem da igreja tem que ser não uma mensagem de condenação, não uma mensagem de julgamento, mas uma mensagem de perdão e reconciliação. Não vim chamar justos. Devo viver no pecado para ser lembrado? Como compreender essa palavra de Jesus Cristo? Queridos, vamos lá. Quando Jesus diz, não vim chamar justos, vamos olhar ao contexto do texto, de tudo que nós vimos. Os religiosos, eles eram orgulhosos. Eles se consideravam justos pelas suas ações, pelos seus méritos. E o que é a graça? Quem são os pecadores perante Deus? Lembra que nós vimos no início da lição? Para Deus, todos nós somos pecadores, sem exceção. Então, como alguém pode se considerar justo? Por isso que Jesus diz, não vim chamar justos. Aqueles que se consideram justos se excluem do meu convite. É isso que Jesus está dizendo, queridos irmãos. Então, se você se considera justo, se você se considera melhor do que os outros, se você se considera salvo pelas suas ações, você não se encaixa ao convite de Cristo. Desculpe dizer isso, mas é a pura realidade. Se você se considera justo pelos seus méritos, pelas suas ações, pelos seus diplomas, pelo seu conhecimento, pelos anos que você está na igreja, se você se considera justo por você, pelos seus méritos, você não se encaixa no convite de Jesus. Não é que você deve viver no pecado, mas que você deve entender que se somos justos, não é pelas nossas ações, pelos nossos méritos. Como diz o apóstolo Paulo, somos justificados. A justiça de Deus foi imputada em nós. Olha que interessante. Imputar é o oposto de amputar. O que é amputar? O que é amputar, irmãos? Amputar é arrancar, é tirar algo que era daquele lugar e que não continuará. Amputou um braço, amputou uma mão, amputou uma perna, amputou um pé. E o que é imputar? É colocar algo que não era, que não estava, que não pertencia. E o apóstolo Paulo diz que Deus imputou em nós a sua justiça através de Jesus Cristo. Então eu não sou justo pelos meus méritos. Eu não sou justo pelo meu diploma de teologia, pelos meus anos de pastorado, por ter passado horas preparando esse material para vocês. Não, nada disso. Nada disso. Então, se eu me julgo justo pelas minhas ações, eu estou fora. Eu estou fora. A concepção, portanto, de sãos e doentes na fala de Jesus, os sãos são os verdadeiros doentes porque se consideram justos, melhores que os outros. Os doentes são os verdadeiros sãos, porque estes são tratados e curados pelo amor de Deus, manifestado na sua graça. Percebem? Compreenderam?
essa relação sãos e doentes na fala de Jesus? Então, irmãos, o X da questão: como me coloco diante de Deus e diante das pessoas? É aí que está essa relação, sãos e doentes. Para finalizar, irmãos, lição para a igreja. Não somos juízes, isso precisa ficar muito claro. Porque muitas vezes, irmãos, a religião, ela se coloca no lugar de Deus. A religião se coloca no lugar de Deus e quer ser juiz. Ela quer dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ela quer dizer quem será salvo e quem não será. Ou a religião, às vezes, assume uma outra função. Ela se acha algoz de Deus na vingança do Senhor. Então, Deus vai se vingar do mundo, se vingar do passado, e a igreja ou a religião, ela é o algoz. Ela é o algoz de Deus. Quer dizer que Deus vai exercer a sua vingança através dela. O que os judeus faziam com aqueles que cometiam pecados que eles julgavam graves? Eles apedrejavam. Eles eram os algozes de Deus na sua vingança. O que a igreja medieval fazia com aqueles que eram considerados hereges? A igreja enviava para as fogueiras e queimavam vivos, porque ela era juiz e algoz da vingança do Senhor. Mas Deus diz: minha é a vingança. Ele é juiz. Ele é o algoz. Não a igreja. E o que as igrejas fazem na sua maioria? Hoje, as igrejas ainda se comportam como juízes. E ainda se comportam como algozes. Quando? Quando ela julga alguém pelo pecado que esse alguém cometeu, e ela age como algoz, fazendo o quê? Disciplinando e excluindo a pessoa da vida social da igreja, marginalizando a pessoa, e o mais grave, dizendo à pessoa que ela não pode participar da mesa da comunhão. Mas quem é ou a quem pertence a mesa? A Deus. A mesa, como eu sempre digo, irmãos, quando eu ministro a ceia a vocês, a igreja, eu sempre digo, esta mesa que não é do pastor que vos fala, que não é do conselho, que não é da igreja, que não é da denominação, mas é do próprio Deus. E compete a ele convidar a quem ele quiser para que participe dela. Então, muitas vezes, nós somos também algozes. E a igreja já foi algoz durante muitas décadas. É isso, irmãos. Cuidado. Então, não somos juízes e não somos algozes. A igreja deve portar a mensagem de reconciliação
ao mundo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus. E é essa a mensagem que a igreja deve portar, é essa a mensagem que a igreja deve viver, é essa a mensagem que a igreja deve proclamar, a mensagem da reconciliação. Porque a recusa da reconciliação já é a própria condenação do mundo. Então, Deus ama o mundo, quer se reconciliar com o mundo, mas aquele que recusa a reconciliação aceita a condenação. Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque quem não crer no Filho não recebe a mensagem da reconciliação. Mas isso, irmãos, é com o Filho, não é com a igreja. Isso é com Deus, não é comigo, não é com você. Ah, Senhor, olha, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, quer que tiremos? Não, porque na hora de tirar o trigo, você pode tirar o joio. Deixe que quando o dono da seara vier, aí sim, ele separará o joio do trigo. Tá? Não tenha essa preocupação. Pregue a reconciliação. Diga às pessoas que Deus as ama e quer se reconciliar com o mundo. Só isso. A igreja só pode pregar a reconciliação. Desculpa, irmãos. A igreja só pode pregar a reconciliação se ela se sente reconciliada. Só pode pregar o perdão se sente perdoado. Só pode pregar o amor se sente amado. E essa série de lições, nós vamos mostrar que a igreja é fruto do amor reconciliatório de Deus. É fruto do amor perdoador de Deus. Ela é consequência do amor. A igreja precisa conhecer o seu devido lugar no plano de salvação. Ela não é juiz e nem algoz do plano divino. A igreja é portadora da mensagem de reconciliação. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Pregue ao mundo, com a sua vida, o amor de Deus e o ardente desejo dele de se reconciliar com o mundo. Nós não somos juízes e nem algozes, mas portadores das boas novas. E o que significa boas novas? Boa notícia da parte de Deus. Amém. Graças a Deus. É isso, queridos irmãos. Fica o recado desta manhã para você. Compartilhe essa lição. Divulgue isso. Mas, principalmente, viva as lições do Evangelho para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida.
vivamos que Cristo nos ensinou. Deus nos abençoe e nos guarde.